Olá, seja bem-vindo de volta ao meu canal. Neste vídeo, vou continuar resolvendo as questões da prova que aconteceu em 2006 da Polícia Civil do Acre pela banca CESP-Cebrasp. Vamos então ler o texto. Um artista confeccionou uma peça em madeira e a revestiu lateralmente com uma lâmina de metal. A peça é um sólido de base superior e inferior paralelas e face lateral perpendicular às bases. A altura da peça é igual a 10 centímetros e as bases, inferior e superior, que têm a forma da região rachurada na figura acima, são formadas por parte de um hexágono regular de 8 centímetros de lado e de uma circunferência de raio igual ao lado do hexágono. Então, a questão 16 diz assim: com base nas informações do texto, é correto afirmar que o volume do sólido em centímetros cúbicos é igual a... E aqui temos as opções. Então, para resolvermos essa questão, vamos aqui desenhar esta imagem. Para calcularmos o volume deste sólido, nós sabemos que o volume será a área da base vezes a altura. E nós temos que a altura é igual a 10 centímetros. O lado do hexágono é 8 centímetros, que também é o raio da circunferência. Pois bem, vamos escolher então calcular primeiramente a área do hexágono e depois nós vamos calcular essa área aqui que vai ficar sobrando. A área da base será igual à área do hexágono mais a área dessa parte aqui que é um setor circular. Pois bem, para calcularmos a área do hexágono, vamos fazer esse hexágono circunscrito em uma circunferência. O que nós podemos perceber aqui que se dividirmos esse hexágono em 6 pedaços, essa divisão nos trará 6 triângulos idênticos. Nós chegamos à conclusão que nós temos aqui 6 triângulos equiláteros. Ok, então se nós calcularmos a área de um triângulo, depois se multiplicarmos por 6, nós teremos então a área do hexágono, tá certo? Ele tem lado 8. E nós temos aqui uma altura que desce perpendicular com a base pela metade da base, aqui 4 e aqui 4. Essa aqui é a altura. Estamos fazendo isso porque vamos calcular agora a área de um triângulo. A área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Mas nós não temos qual é o valor da altura do triângulo equilátero. Então, vamos calcular a altura. Então, eu vou ter um triângulo retângulo aqui. A altura, esse lado aqui de 4 e esse lado aqui de 8. Então, podemos calcular o H fazendo o teorema de Pitágoras. Então, pelo teorema de Pitágoras, nós temos o quê? Que 8 ao quadrado é igual a h ao quadrado mais 4 ao quadrado. 8 ao quadrado, 64, que é igual a h ao quadrado mais 16. Então, nós temos que h ao quadrado é igual a 64 menos 16. H ao quadrado é igual a 48. Então, h é igual a raiz quadrada de 48. 4 raiz de 3. Então, nós achamos que h é 4 raiz de 3. Então, a área base vezes a altura, né, sobre 2. Então, quem é a base?
A base é 8 vezes a altura, que é 4 raiz de 3, sobre 2. Então, a área vai ser 32 raiz de 3 sobre 2. Então, a área do triângulo é 16 raiz de 3. Para me achar a área do hexágono, então eu vou ter que fazer 6, que multiplica a área do triângulo, 16 raiz de 3. A área do hexágono é igual a 96 raiz de 3. Certinho? Então, nós calculamos a área do hexágono. Agora, falta calcular esta área aqui, dessa parte aqui que sobrou da circunferência, que é um setor circular. Então, a área do setor circular, basicamente assim. Nós vimos que essa ângulo aqui é 60 mais 60, então é 120. 120 graus. Para completar 360, nós temos que esse aqui é 240 graus. Ok, então eu tenho que a área de uma circunferência é π vezes r ao quadrado. Mas eu não tenho uma circunferência, eu tenho só essa parte da circunferência, ou seja, 240 graus da circunferência. Então, vamos fazer uma regrinha de 3. Se a área de uma circunferência, né, 360 graus é π r ao quadrado. Quanto, então, vai ser 240 graus. Eu vou multiplicar invertido, eu tenho que 360x é igual a 240 vezes π vezes r ao quadrado. Então, eu tenho que x é igual a 240 graus vezes π vezes 8 ao quadrado, dividido por 360 graus. Então, eu tenho aqui 24 vezes π vezes 64, que é 8 ao quadrado, dividido por 36. Se eu dividir 24 e 36 por 12, aqui fica 2 e aqui vai ficar 3. Então, vai dar 128 π sobre 3. Esse aqui é o valor da área do setor circular. A área da base é a área do hexágono é 96 vezes raiz de 3, 128 π sobre 3. Mas o volume não é a área da base vezes a altura, então o volume vai ser 96 raiz de 3 mais 128 π sobre 3 vezes 10. Então, o volume é igual a 960 raiz de 3 mais 1280 π sobre 3. Então, aqui está calculado o volume. Logo, a resposta da questão 16 é a letra A, certinho? Então, ficamos por aqui. Muito obrigado se você ficou até o final. E se você tiver alguma questão que você queira que eu resolva, pode deixar nos comentários que eu faço os próximos vídeos resolvendo esta questão. Até a próxima. Tchau!